Como você está, meu irmão e minha irmã? Espero que esteja tudo bem com você. Tá bonzinho, tá boazinha? Espero que esteja tudo na paz do Senhor. Hoje a gente vai dar prosseguimento a mais um vídeo da série Oração e Sabedoria, algo que é tão importante para as nossas vidas, porque a gente precisa sim orar constantemente. A palavra do Senhor nos diz orai sem cessar, mas também a palavra do Senhor nos orienta a buscar sabedoria. Não adianta a gente viver uma vida de oração, uma vida de busca, se a gente não tiver sabedoria para lidar com as dificuldades do nosso dia a dia. E hoje a gente vai meditar num pequeno versículo que está lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, um livro escrito pelo rei Salomão. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Olha o que está escrito. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, diz o seguinte: aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem ou seja o mal. O livro de Eclesiastes é um livro que traz muita sabedoria para a gente. Ele é um livro que algumas pessoas podem até dizer que tem um tom meio pessimista ou realista demais. Algumas pessoas leem Eclesiastes e têm um impacto, falam assim, nossa, é nu e cru todo este relato. Salomão já estava num momento da vida, talvez ali no final de sua vida, onde ele viveu tudo o que uma pessoa pôde viver. Ele, como rei, teve muitas riquezas, assim como Deus lhe havia prometido. Ele, como rei, tinha muita influência, muito status, muito poder político. Ele foi um rei extremamente importante ainda no Reino Unido de Israel. Salomão, ele teve muitos relacionamentos, muitas mulheres, isso até é, de certa forma, piadinha no meio cristão, né? Mas muitas dessas mulheres eram alianças políticas com outras nações, ou seja, Salomão era um cara influente, Salomão era uma pessoa da qual vinham gentes de outras terras, reis, pessoas influentes, rainhas, sábios, para ouvir a sabedoria de Salomão. Porque desde cedo ele pediu ao Senhor sabedoria para governar o povo. E tendo tudo isso, Salomão experimentou muita coisa, Salomão em muitos momentos também fez coisas erradas, e ele chegou à conclusão que nesta vida quase nada faz sentido. Ele percebe que nem tudo que acontece nessa vida segue uma ordem lógica, como proposta por muita gente. Nem sempre o mais rápido é quem vai ganhar a corrida. Existem aquilo que as pessoas chamam de imponderáveis. São coisas imponderáveis que a gente não espera. Elas acontecem no nosso dia a dia. Não tem como a gente fugir delas. Não tem como a gente escapar daquilo que a gente não espera. Não tem como a gente escapar da vontade de Deus, que é soberana. A gente não sabe o que Deus tem para a gente. Nem sempre é o mais sábio que é escutado. Às vezes a pessoa mais rica, mais bem-sucedida, tem o mesmo destino, às vezes não, né? Sempre tem o mesmo destino daquela pessoa pobre que viveu uma vida miserável, ou seja, a morte. Todos nós iremos para o mesmo lugar. A morte nos espera. Nossa, Lucas, isso é muito cru, isso é muito duro de ouvir, mas é uma verdade bíblica. É uma verdade que está escrita aqui no livro de Eclesiastes. Nem sempre é o mais sábio, nem sempre é o mais habilidoso, nem sempre é o mais rico, nem sempre é o mais justo que prospera. Então a gente encontra muitas afirmações do imponderável, daquilo que não faz sentido nenhum e que a gente fala assim, mas por que, Senhor? Por que isso aconteceu dessa forma? Mas aí, o último versículo desse livro
O rei Salomão fala, esta é a minha conclusão, tema o Senhor e obedeça os seus mandamentos. E aquilo que eu já disse outras vezes, o temor, ele vai além de simplesmente um ato religioso. Você está lidando com um ser muito superior a você. Você não é igual a Deus. Deus vai muito além, é muito maior, é muito mais poderoso do que qualquer coisa que a gente consiga imaginar. Ele está além das nossas capacidades. E Ele, como esse ser grande, Ele como esse ser maravilhoso, poderoso, deve ser temido por nós meras criaturas. Algo muito sábio é a gente reconhecer as nossas fragilidades e reconhecer que somos dependentes de Deus. Reconhecer que nem tudo acontece pelo nosso esforço. Pode sim acontecer, não estou falando para você não se esforçar, não estou falando para você não buscar, não estou falando para você não se tratar, mas não questione a Deus como se Ele não soubesse o que Ele está fazendo. Porque, no final das contas, tudo tem um propósito. Então, meu irmão e minha irmã, mesmo quando a sua fase não estiver boa, mesmo quando você olhar e falar, isso é injusto, isso não dá, continue obedecendo ao Senhor, temendo ao Senhor. O temor leva à obediência. A obediência nos leva à sabedoria. A obediência faz com que o Senhor se agrade de nós. Então, agrade-se do Senhor. Busque o Senhor. Esteja conectado. Leia a palavra, entenda aquilo que o Senhor quer, tema-o e obedeça-o. E pode ter certeza que muitas coisas Ele vai fazer através de você. Ainda que isso envolva passar por momentos difíceis, Deus está no controle. E como dizem as Escrituras, tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham, daqueles que traçam a sua jornada nos propósitos do Senhor. Amém? Eu não sei o que você está passando, não sei qual que é a sua dor, não sei qual que é a sua dificuldade. Imagino que possam ter pessoas que estão nos ouvindo aqui que estejam com algum problema de saúde, problemas financeiros, que talvez estejam com problemas emocionais que hoje pegam boa parte das pessoas, boa parte dos meus conhecidos hoje sofrem com problemas emocionais. Ontem eu estava lá na empresa e uma das minhas colegas de trabalho, conversando com ela, conversando com algumas pessoas do trabalho, eles desabafando a sua situação e falaram assim, cara, parece que eu olho para um lado, olho para o outro, parece que ninguém está bem, parece que ninguém está 100% bem das ideias, bem emocionalmente, 100% pleno. E muitas vezes essa é a sensação que a gente tem, você olha para um lado, olha para o outro e fala assim, gente, parece que as pessoas não estão bem. E às vezes você olha ali na rede social e pensa também, nossa, está todo mundo bem. Quando você vai conhecer um pouquinho mais a fundo, você vê que essa não é a realidade também. Então a gente precisa analisar um pouquinho a situação e ver como que está a realidade. O livro de Eclesiastes nos convida para isso. Reconhecendo a realidade é que a gente consegue também fazer uma oração mais honesta, mais sincera ao Senhor. Não é verdade? Então, vamos orar nesse momento. Eu vou orar aqui por várias causas. Se essa for uma das suas causas, esteja comigo em espírito. Ore comigo, feche os seus olhos. Não deixa que esse momento seja só um momento à toa na sua vida, não, que você está ouvindo um pastor falando, um pastor orando. Ore comigo. Às vezes você está aí varrendo casa, às vezes você pode estar aí fazendo umas outras coisas, trabalhando. Se der, dá uma pausinha aí. Se não der para você orar agora, dá uma pausa e ore depois comigo. Feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Amém? Pai de amor, estamos aqui na Tua presença, Senhor.
e clamamos a Ti para que Tu venhas em cada causa que irei apresentar a Ti neste momento. Tua palavra diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor estaria, e eu creio que aqui neste momento há mais de 2 pessoas reunidas comigo. Ainda que esteja só eu, Pai, receba esta oração. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor alcance cada uma das pessoas que tem problemas nas suas vidas, Pai. Quer sejam problemas de saúde. Eu oro, Senhor, para que Tu venhas e cure qualquer problema nas vias aéreas, na respiração, no sistema respiratório. Tem sido muito comum pessoas que têm sofrido com gripes, resfriados, sinusites, rinites. Alguns chegam até a ter doenças mais graves, como Covid, pneumonia. Pedimos para que o Senhor traga cura, Pai. Traga alívio para essas pessoas. Ou alma cansada, emocionalmente desgastada. Jesus Cristo te chama para ceiar com Ele. O Senhor Jesus Cristo vem já, vem já, vem já. A alma cansada, venha, venha, venha. Como aquele hino antigo diz, eu peço a Ti, Pai, para que essas pessoas busquem a Ti e encontrem em Ti o verdadeiro descanso. Que elas encontrem em Cristo alívio, aquele que se entregou por elas e que carregou suas dores, suas mágoas, suas tristezas. Eu oro, ó Pai, por essa pessoa que tem sofrido, Pai, com as suas emoções, que elas possam encontrar em seus braços o verdadeiro descanso, o verdadeiro alívio para as almas. Deus, também coloco em Tuas mãos, em Teus braços, dependente de Teu poder, a vida financeira dos irmãos que estão aqui ouvindo. Se alguém aqui passando por necessidade, venha, ó Deus, e traga a provisão. Senhor, o próprio Cristo disse, Mateus no capítulo 6, que a gente não deve andar ansioso, porque o Senhor trará a provisão. Se o Senhor alimenta as aves, dá a elas moradia. Se o Senhor veste os lírios, as plantas, com roupas tão belas que nem reis se comparam, ensina-nos a descansar e traga para nós a provisão. Queremos ser pessoas de fé. Não queremos ser pessoas sem fé. Ainda que a nossa fé seja pequena, Pai, eu peço a Ti para que o Senhor traga para nós, ó Deus, a provisão e que a nossa fé cresça. Ó Deus, que vivamos por fé e não pelo que vemos. Que a gente tenha a capacidade de crer e acreditar que o Senhor está no controle, descansar nesta verdade, em nome de Jesus. Oramos pela nossa nação, pelos nossos governantes, pedimos para que o Senhor os abençoe e que o Senhor traga sobre eles, Pai, sabedoria e discernimento para governar com justiça, Pai. Nós estamos sujeitos à Tua vontade. E em muitos momentos, o Senhor permite que certos governantes governem sobre nós, para que a Sua vontade seja feita. Então ensina-nos a descansar. Não deixe, ó Pai, que a ansiedade política tome conta de nossos corações e faça com que nós perdamos o controle, faça com que nós percamos a capacidade de olhar aquilo que é belo em nossas vidas. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos dê cada vez mais pessoas justas para governar a nossa nação. E eu Te agradeço por toda a Tua bondade, Pai. Oro também para que o Senhor restaure as famílias que foram destruídas, ó Pai, por vaidade, por egoísmo, por soberba, por Satanás. Pedimos para que o Senhor venha, trazendo solução e alívio para essas pessoas. Eu oro no Teu poder, porque o Senhor é um Deus de graça, é um Deus de bondade. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, peço que você digite aí nos comentários seus pedidos de oração, envie para a gente.
não deixe de conversar conosco. Amém? A gente vai deixar aí também as nossas outras redes sociais, sempre mensagens, devocionais curtinhos, posts, que ajudam também você a fortalecer-se na fé. Também a gente pede para que você não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, deixar o seu like, isso ajuda para que esses momentos de oração alcancem mais pessoas. Amém? Então, vamos continuar sempre juntos, na fé, na paz, na sabedoria do Senhor, porque Ele tem muito para fazer através das nossas vidas. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã. Até breve.